E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai desvendar o mundo das indicações geográficas, as famosas AGs. É tipo um mapa da mina, sabe? Para a gente entender a origem, a qualidade e a história por trás de cada garrafa de vinho. Isso aí. As IGs são como uma bússola, que aponta pra gente a alma do vinho, o terroir, a tradição da região onde ele nasceu. Gostei. A alma do vinho. Mas me explica uma coisa. A gente sempre ouve falar de denominação de origem, a DO, e indicação de procedência, IP. Qual a diferença? Boa pergunta. A DO, a denominação de origem, é o nível máximo. É tipo um selo premium, sabe? Só vinhos que seguem regras rigorosas com características únicas de um lugar específico podem usar a DO. Tipo champanhe. Exatamente. O champanhe só pode ser champanhe se vier da região de Champagne, na França, com aquele clima, aquele solo, aquele método de produção. É a DO que garante isso. Entendi. É a garantia de que a gente está bebendo verdadeiro champanhe, né? E a IP, como funciona? A IP, a indicação de procedência, é um pouco mais flexível. Ela foca na reputação da região, mas as regras não são tão rígidas quanto na DO. Tipo, vinho verde. Perfeito. O vinho verde, aquele português leve e refrescante, tem a IP da região do Minho, em Portugal. É uma região conhecida por produzir esse estilo de vinho. Bacana. Mas no fim das contas, qual a vantagem dessas IGs, tanto para quem produz quanto para quem bebe? Olha, as IGs são importantes para todo mundo. Para o consumidor, é garantia de que ele está comprando um vinho autêntico, com características típicas da região. É como ter um certificado de origem e qualidade. Tipo, quando você compra um queijo canastra e sabe que ele veio da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Isso mesmo. E para os produtores, as IGs protegem o terroir, a cultura local, a tradição da região. É uma forma de valorizar o trabalho deles e evitar que outros produtores usem o nome da região indevidamente. E como as IGs se encaixam nesse mercado globalizado com tanta oferta de vinho? As IGs são um diferencial, sabe? No mercado cada vez mais competitivo, elas ajudam a construir marcas fortes, a contar a história do vinho, a conectar o consumidor com a origem, com a cultura da região. É como ter um pedacinho da história em cada garrafa. E por falar em história, que tal a gente viajar pelo mundo do vinho e conhecer algumas das ilhas mais emblemáticas? Ora, que tal começarmos pela França, o berço das denominações de origem? França, terra do vinho, da gastronomia, da arte. Só de pensar já me deu vontade de abrir uma garrafa. E falando em abrir uma garrafa, não podemos deixar de falar de Bordeaux, né? Uma das regiões vinícolas mais famosas do mundo, com seus vinhos tintos encorpados, elegantes. Bordeaux. Já ouvi falar tanto, mas confesso que me perco um pouco com tantas denominações e classificações. Me explica de um jeito que até eu, que não sou expert, consiga entender. Imagina Bordeaux como um quebra-cabeça, com cada peça representando uma denominação de origem. As peças mais famosas, tipo Margaux, Pauillac, Saint-Emilion, são como as estrelas do show, sabe? Tipo, cada denominação tem sua própria personalidade, seu estilo. Exatamente. Elas produzem vinhos com características únicas, influenciadas pelo terroir de cada lugar. E quais as uvas que a gente encontra em Bordeaux? Em Bordeaux, o trio Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc manda. Dão origem a vinhos tintos encorpados, complexos, com aromas de frutas negras, especiarias, notas de madeira. Nossa, já deu água na boca. E a Borgonha, hein? Ouvi dizer que é a terra dos vinhos mais elegantes e refinados da França. Verdade, se Bordeaux é a força, a Borgonha é a finesse, a elegância, lá o Pinot Noir reina absoluto nos tintos e o Chardonnay nos brancos. Pinot Noir e Chardonnay. Nomes que a gente já ouviu falar, né? Mas o que os torna tão especiais na Borgonha? É o terroir, a combinação de clima, solo, tradição, que faz a mágica acontecer. Os vinhos da Borgonha são conhecidos pela sua delicadeza, complexidade, aromas sutis. É uma experiência sensorial única. E quais as denominações mais importantes da Borgonha? A Borgonha tem várias super-regiões, cada uma com suas denominações de origem. Na Côte d'Or, o coração da Borgonha, a gente encontra nomes lendários como Romanée-Conti, Chambertin, Clos de Vougeot. Caramba! Deve ser incrível degustar um vinho com tanta história e prestígio. Nossa, e as borbulhas? A gente não pode esquecer do champanhe. Claro, Champagne, a região que empresta seu nome ao vinho espumante mais famoso do mundo. E o que faz o champanhe ser tão especial? Primeiro, a região de Champagne, na França, com seu clima frio e solo calcário, ideal para as uvas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, que compõem o champanhe. E o método de produção? O método tradicional com a segunda fermentação na garrafa é fundamental para criar as famosas borbulhas do champanhe. É um processo complexo que exige tempo, cuidado e expertise. O champanhe não é para amadores. Mas depois dessa imersão na França, que tal a gente dar um pulo na Itália? Partiu Itália. A Itália é um dos países com maior diversidade de vinhos do mundo, com IGs espalhadas de norte a sul. E já que estamos na Itália, não podemos deixar de falar do Chianti clássico, né?
Chianti Classico, um clássico da Toscana, produzido com a uva Sangiovese como protagonista. Sangiovese. Essa eu não conheço. Me fala mais sobre ela. A Sangiovese é uma uva tinta italiana que dá origem a vinhos tintos com aromas de frutas vermelhas, especiarias, notas terrosas. É um vinho com acidez vibrante, taninos firmes, perfeito para acompanhar massas, carnes grelhadas. Parece delicioso. E além do Chianti Clássico, quais outras regiões da Itália você destaca? Ah, Itália é um tesouro. A gente tem o Piemonte com seus Barolo e Barbarescos, a Veneto com seus Amarones, a Sicília com seus vinhos intensos e aromáticos. Nossa, quanta opção. Acho que vou precisar de mais de uma vida para explorar todas essas regiões. Mas antes da gente se perder nesse mar de vinhos, que tal a gente fazer uma pausa estratégica e continuar nossa viagem na próxima parte do Deep Dive? Combinado. Deixamos Portugal e o Novo Mundo te esperando na próxima etapa da nossa aventura. De volta ao nosso mergulho no mundo das IGs. Na última parte, a gente passeou pela França e Itália descobrindo vinhos incríveis. Mas a viagem continua, preparados para explorar novos horizontes. Preparadíssima. Lembra que você mencionou Portugal? Sempre fiquei curiosa para entender melhor os vinhos portugueses. Eles têm aquela fama de serem autênticos, com um toque rústico, né? Verdade. Portugal tem uma tradição vinícola milenar. E quando falamos em Portugal, a gente tem que começar pelo Douro, a região do famoso vinho do Porto. Vinho do Porto. É aquele vinho doce, licoroso que a gente vê nos filmes, né? Mas confesso que não sei muito sobre ele. Me explica, qual o segredo do vinho do Porto? O vinho do Porto é um vinho fortificado. Durante a fermentação, eles adicionam aguardente vínica, o que aumenta o teor alcoólico e interrompe o processo, deixando um pouco do açúcar da uva. Isso resulta num vinho mais doce, encorpado, com aromas complexos, e as vinhas do Douro são plantadas em encostas íngremes, criando paisagens incríveis. Que incrível. Imagina o trabalho que deve dar cultivar vinhas nessas condições. E quais são os tipos de vinho do Porto? O mundo do vinho do Porto é bem diverso. Tem o Ruby, mais jovem, frutado, o Tawny, envelhecido em barris de carvalho com aromas de frutas secas e especiarias. E tem o Vintage, produzido só em anos excepcionais, com um potencial de guarda enorme. Nossa, cada um com seu estilo. E além do vinho do Porto, o que mais o Douro produz? O Douro também produz vinhos tintos de mesa excelentes. Eles usam as mesmas uvas do vinho do Porto, como a Touriga Nacional, a Tinta Roriz, a Touriga Franca, mas sem a fortificação. São vinhos encorpados, com taninos firmes, aromas de frutas negras e especiarias. Teste delicioso, notei aqui para experimentar. E saindo do Douro, qual outra região de Portugal você recomenda? Se você gosta de vinhos mais modernos, precisa conhecer o Alentejo. É uma região no sul de Portugal, com clima quente e seco, que produz vinhos tintos encorpados e frutados. Alentejo. Já ouvi falar muito bem. E quais uvas a gente encontra por lá? A Trincadeira, Aragones, Alicante Puxê são as estrelas do Alentejo. Dão origem a vinhos tintos poderosos com taninos macios, e os vinhos brancos com Antão Vaz e Arinto são frescos, aromáticos. Parece que Portugal tem muitos sabores para descobrir. E saindo de Portugal, que tal a gente cruzar o oceano e explorar o Novo Mundo? Os Estados Unidos são um bom ponto de partida, né? Com certeza, os Estados Unidos têm uma história vinícola fascinante. E quando falamos em vinhos americanos, não podemos deixar de mencionar a Califórnia. Califórnia, Hollywood, praias e vinhos incríveis. Fala um pouco sobre essa região. A Califórnia é um estado gigante, com uma variedade climática incrível. E a região mais icônica, sem dúvida, é Napa Valley, conhecida pelos seus Cabernet Sauvignon poderosos e elegantes. Ai, então peraí. Já vi fotos de Napa. Aqueles vinhedos que se perdem de vista. Parece um sonho. Mas me fala, o que torna os Cabernet Sauvignon de Napa tão especiais? O clima ensolarado de Napa Valley, combinado com solos ricos, cria condições perfeitas para o Cabernet Sauvignon. Os vinhos de Napa são conhecidos pela sua intensidade, complexidade, elegância, com aromas de frutas negras, especiarias, notas de cedro. Nossa, parece divino. Além do Cabernet Sauvignon, o que mais Napa Valley produz? Napa também se destaca na produção de Merlot, Zinfandel, Chardonnay com vinhos de alta qualidade. Mas o Cabernet Sauvignon é o rei da região. E não é à toa que Napa Valley se tornou um dos destinos mais procurados pelos amantes de vinho. Entendi. Se você quer provar um Cabernet Sauvignon de respeito, Napa Valley é o lugar. E além de Napa, quais outras regiões da Califórnia você destaca? Sonoma County, pertinho de Napa, é outra região que merece destaque. É um pouco mais fria que Napa, ideal para Pinot Noir e Chardonnay. E mais ao sul temos Paso Robles, que está crescendo, com vinhos tintos encorpados e preços mais acessíveis. Que legal. Então a Califórnia tem opções para todos os gostos, né? Isso aí na Califórnia para onde a gente vai. Que tal a Austrália? É um país com uma história vinícola mais recente, mas que já conquistou seu espaço. Austrália, terra dos cangurus, koalas e vinhos. Confesso que não conheço muito sobre os vinhos australianos. Me conta o que eles têm de especial. A Austrália tem uma grande diversidade de climas e solos. E uma das regiões mais famosas é Barossa Valley, conhecida pelos seus Shiraz robustos, encorpados, com aromas de frutas negras, especiarias,
chocolate. Shiraz, esse eu conheço. Ela também é cultivada no Rhône, na França, né? Mas falou, Shiraz australiano é diferente do Shiraz francês. Boa pergunta. O Shiraz australiano tende a ser mais encorpado e frutado que o Shiraz francês, com aromas mais intensos de frutas maduras e especiarias. É um vinho para quem gosta de vinhos tintos com bastante presença. Interessante. E além de Barossa Sale, quais outras regiões da Austrália você recomenda? Hunter Valley, no estado de Nova Gales do Sul, é uma região tradicional conhecida pelos seus Semillon envelhecidos, com aromas complexos de melão, mel, notas tostadas. E Margaret River, na Austrália Ocidental, é uma região mais fresca, com vinhos elegantes com boa acidez. Nossa, a Austrália parece ter um leque de opções bem interessante. E para finalizar nossa volta ao mundo, que tal a gente conhecer um pouco mais da América do Sul? Chile e Argentina são paradas obrigatórias, né? Com certeza. Chile e Argentina têm se destacado no cenário mundial com vinhos de alta qualidade. E por onde a gente começa? Chile ou Argentina? Que tal começarmos pelo Chile, a terra do Carmener? É uma uva que quase desapareceu na Europa, mas encontrou no Chile um lar perfeito. Carmenere. Lembro de ter provado um Carmenere chileno uma vez e achei delicioso. Tinha uns aromas bem característicos, meio herbáceos, especiados. Me conta mais sobre essa uva. O Carmener é uma uva tinta originária de Bordeaux, na França, mas que foi quase extinta na Europa por causa da filocera, uma praga que devastou os vinhedos no século XIX. Mas algumas videiras de Carmenere foram levadas para o Chile. Por muito tempo, o Carmenere foi confundido com o Merlot, até que nos anos 90 descobriram que era uma uva diferente. Que história fascinante. E como é o Carmenere chileno? O Carmenere chileno é um vinho tinto encorpado, com taninos macios, aromas intensos de frutas negras, especiarias, notas herbáceas, um toque de chocolate. É um vinho que harmoniza bem com carnes grelhadas. Deu até água na boca. E além do Carmenere, quais outras uvas se destacam do Chile? O Cabernet Sauvignon também se dá muito bem no Chile, produzindo vinhos elegantes e complexos, principalmente no Vale do Maipo. E não podemos esquecer do Sauvignon Blanc, que encontra no Vale de Casablanca um terroir perfeito para expressar sua acidez. Que legal! O Chile parece que é uma variedade bem interessante. É a Argentina, hein? O que você me conta sobre a terra do Malbec? A Argentina conquistou o mundo com seus Malbecs intensos e frutados. E a região que mais se destaca na produção de Malbec é Mendoza, localizada aos pés da Cordilheira dos Andes. Mendoza! Já ouvi falar muito bem. Mas me fala, o que faz Mendoza ser um lugar tão especial para o Malbec? Mendoza tem um clima seco e ensolarado, com grande amplitude térmica, o que ajuda na maturação das uvas. E o solo, com boa drenagem, permite que as raízes da videira se aprofundem. Entendi. A natureza de Mendoza criou um berço perfeito para o Malbec. E como é o Malbec argentino? O Malbec argentino é um vinho tinto encorpado, com taninos macios, aromas intensos de frutas negras, especiarias, notas florais, um toque de chocolate. É um vinho que harmoniza muito bem com carnes vermelhas. Já fiquei com vontade de experimentar. E além de Mendoza, a Argentina tem outras regiões vinícolas interessantes. Claro! Salta, no norte da Argentina, é uma região montanhosa, com vinhedos em altitudes elevadas que produz vinhos tintos elegantes, com destaque para o Malbec e o Cabernet Sauvignon. E a Patagônia, no sul, é a região vinícola mais austral do mundo, com vinhos brancos, frescos e minerais. Que incrível. Parece que a América do Sul é um continente cheio de surpresas para os amantes de vinho. E com essa parada na Argentina, a gente finaliza nossa volta ao mundo pelas IGs. Uma viagem e tanto, né? Exploramos desde os clássicos da Europa até os vinhos do Novo Mundo. Foi uma experiência incrível. Aprendemos muito sobre as diferentes regiões, as uvas, os estilos de vinho. Mas me fala, depois de conhecermos tantas IGs, qual a sua principal dica para quem quer se aventurar no mundo do vinho? Minha dica é, seja curioso. Experimente vinhos de diferentes regiões, uvas, estilos. Preste atenção nos aromas, nos sabores, nas sensações. E não tenha medo de perguntar, de buscar informações. O mundo do vinho é um convite à descoberta. Que conselho inspirador. Acho que a gente podia brindar isso, né? Um brinde à descoberta, à curiosidade e aos vinhos do mundo todo. Um brinde. E para quem quiser saber mais sobre os desafios e as oportunidades das IGs, não perca a última parte do nosso Deep Dive. Estamos de volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre as IGs. Já exploramos o conceito, viajamos pelo mundo do vinho, mas e aí? Quais os perrengues que as IGs enfrentam nesse mundão? Os desafios são vários, né? Produzir um bom vinho com terroir e tudo é só começo. As IGs precisam se adaptar, enfrentar a concorrência com um bom vinho. Precisa envelhecer bem para continuar sendo apreciado. Falando em perrengues, a gente ouve muito sobre falsificação de vinho, né? Tipo, você compra um vinho achando que é de uma região famosa e... Opa! É falsificado. Pois é. A fraude é um problemão. Imagina, você paga caro por um vinho com denominação de origem e descobre que é gato por lebre. É de lascar. E a falsificação não prejudica só o consumidor, né? A região e os produtores honestos também saem perdendo. É como roubar a identidade do vinho, né? E como as IGs podem se proteger?
A tecnologia entra em jogo. Com certeza. A tecnologia é uma aliada e tanto. A rastreabilidade, por exemplo, permite acompanhar o vinho do vinhedo até a prateleira. É como se cada garrafa tivesse um Airshi, sabe? Tipo um CSI do vinho. Isso, desvendando os mistérios da garrafa. Mas, além da fraude, tem a concorrência desleal, né? Os produtores tentam pegar carona na fama da IG, copiando o estilo do vinho, mas sem seguir as regras. Tipo uma banda cover que não chega aos pés do original, né? É isso aí. Aí, para combater essa prática, é preciso ter uma fiscalização rigorosa, garantir que todo mundo tá jogando limpo. E o consumidor também tem que ficar esperto, né? Pesquisar, se informar. Consciência sempre. E as mudanças climáticas? Como elas impactam as IGs? As mudanças climáticas são um desafio global, né? O aumento da temperatura, as secas, tudo isso afeta o ciclo da videira, a qualidade da uva, o estilo do vinho. Quer dizer que até o gosto do vinho pode mudar. Exatamente. O terroir, a alma do vinho, é influenciado pelo clima. Se o clima muda, o terroir muda e o vinho pode perder suas características. E como as IGs podem se adaptar? A pesquisa é a chave. Buscar novas técnicas de manejo, irrigação, estudar novas variedades de uva mais resistentes. A ciência salvando a pátria. Em partes. E a sustentabilidade também é fundamental, né? Consumidor consciente busca produtos que respeitam o meio ambiente. As IGs que investem em práticas sustentáveis saem na frente. Sustentabilidade é o futuro. E falando em futuro, quais as oportunidades você enxerga para as IGs? Ah, eu vejo um futuro brilhante. A busca por produtos autênticos com história está crescendo. E as IGs, com seu compromisso com a origem e a qualidade, têm tudo para conquistar o público. É como um selo de garantia, né? Você sabe que está levando para casa um vinho de verdade, com terroir, tradição, sabor. Exatamente. E o enoturismo também é uma grande oportunidade. Imagina só, você viaja para uma região vinícola, visita os vinhedos, conversa com os produtores. É uma imersão na cultura do vinho, né? Total. Gera renda, promove a região e a tecnologia também pode dar um empurrãozinho, né? As plataformas digitais conectam produtores e consumidores, contam histórias. É como abrir as portas da vinícola para o mundo, né? Isso aí, compartilhar a paixão, a tradição, enfim. As IGs têm um futuro cheio de desafios, mas também de oportunidades. E para a gente finalizar esse Deep Dive, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes? Valorizem os vinhos com IG. Ao escolher um vinho com IG, você apoia os produtores, a cultura, a tradição da região e, claro, você aprecia um vinho autêntico com a alma do seu terroir. Que lindo. Acho que a gente podia encerrar com um brinde, né? Um brinde aos vinhos com IG que nos conectam com a história, a cultura e a paixão por trás de cada garrafa. Um brinde! E a vocês, queridos ouvintes, um abraço e até o próximo Deep Dive.